Olá e bem-vindos! Hoje o nosso trabalho vai ser uma verdadeira autópsia moral. E o nosso sujeito é um dos vilões mais absolutos da ficção fantástica. Para fazer essa análise, a gente vai usar um mapa bem clássico do inferno para descobrir qual é exatamente o lugar dele lá. Essa citação já diz praticamente tudo, não é? Deixa claro o complexo de Deus, o ego gigantesco do nosso personagem. Mas para entender de verdade a profundidade desse abismo, a gente precisa primeiro ter certeza de que estamos falando da pessoa, ou melhor, da versão certa. E é aqui que a investigação começa de verdade. É fundamental a gente separar as coisas, porque existem dois Euron Greyjoy. Eles não poderiam ser mais diferentes. Um é um pirata, o outro um verdadeiro horror cósmico. Então que fique bem claro, essa análise é 100% focada no Euron Greyjoy dos livros, um personagem que representa um mal quase metafísico. Não tem nada a ver com a versão bem mais simples que apareceu na televisão. Essa distinção é a chave de tudo. E olha, a diferença é brutal. Na série, o Euron quer poder, que é o trono. Nos livros, a motivação dele é se tornar um deus, é trazer um apocalipse. Ele não é só um pirata. Ele é um feiticeiro que lida com magia de sangue, que comanda uma tripulação de mudos, porque ele mesmo arrancou a língua de todo mundo. Os crimes dele envolvem abuso sistemático e a ambição de literalmente derrubar os deuses. É esse Euron, o bruxo apocalíptico, que a gente vai analisar. Agora vamos para nossa ferramenta. O Inferno de Dante não é só um poema épico, ele é o mapa moral mais detalhado e rigoroso que já foi criado. E é ele que vai guiar a gente para encontrar o endereço exato do Erroron no além. E a lógica central do inferno é o que Dante chamou de gravidade moral. A ideia é simples, não se trata só do que a pessoa faz, mas do porquê. O mal que é calculado, a traição fria, isso é considerado infinitamente pior que um crime feito no calor do momento. É a corrupção da razão, que seria um dom divino que te leva para os círculos mais profundos do inferno. E essa lógica toda estrutura o inferno em 3 grandes áreas. Vamos passar bem rápido pelas 2 primeiras. O Euron com certeza cometeu pecados de paixão e de violência, mas não é isso que define a essência dele. O sétimo círculo, o da violência, até parece um bom lugar. Ele é violento com todo mundo, e a blasfêmia dele é gigantesca. O cara se declara tempestade, desafia os deuses abertamente. Só que, e aqui está o ponto crucial, a violência e a blasfêmia dele são só ferramentas. São instrumentos para cometer um pecado muito mais profundo, muito mais frio. Então, a gente precisa descer mais. E assim a gente chega no fundo do poço. O 9º círculo, Cócito. E não é um lugar de fogo. É um lago congelado, que simboliza a ausência total de calor humano, de amor. Esse é o lar dos traidores. E é aqui que o caso contra o Euron começa para valer. Nossa primeira acusação o coloca em Caina, a área que tem esse nome por causa de Caim. O fratricídio é basicamente a base da carreira do Euron. Ele mesmo confessa ter matado os irmãos Harlon e Robin, e tudo indica que ele foi o mandante da morte do rei Balon, seu irmão mais velho. Se a gente somar a isso o abuso psicológico e físico que destruiu a alma do irmão mais novo, Aeron, o caso para Caina é indiscutível. Em seguida, Antenora, para os traidores da pátria. O Euron não lidera os nascidos do ferro em busca de glória. Ele manipula todo mundo. Ele não os vê como seu povo, mas como combustível. O plano dele é usar essa gente toda num ritual de sacrifício de sangue gigantesco para invocar entidades sombrias e alimentar a própria ascensão. É a traição máxima a uma nação, usar seus cidadãos como um degrau para um fim apocalíptico. Agora a gente chega em Ptolomeia, onde a traição atinge um nível de maldade quase inacreditável. Essa área é para aqueles que traem seus hóspedes ou qualquer pessoa que depositou confiança pessoal neles. E o caso aqui é o da Thalia Flowers. Ela se tornou amante dele, confiou nele e como ele a recompensou, cortando a língua dela e amarrando-a, grávida do filho dele, na proa do navio como um sacrifício vivo. Dante considerava esse crime tão baixo que a alma do pecador iria para o inferno no exato instante do ato, enquanto um demônio assumiria o corpo na terra. E finalmente a acusação mais grave de todas, na zona mais profunda do inferno, Judeca, o lar daqueles que traíram seus mestres e benfeitores. Ao matar Balan, Euron não matou só um irmão, ele matou seu rei, seu suzerano, mas a traição dele vai muito além.
A ambição final dele é derrubar os deuses para ele mesmo se tornar o novo deus de um mundo de cadáveres. Isso é uma traição metafísica contra a própria ordem do universo, um eco perfeito da rebelião de Lúcifer contra Deus. Bom, todas as acusações estão na mesa. Euron Greyjoy é um mestre do pecado, culpado em todos os níveis da traição. Agora, chegou a hora de dar o veredito final desta investigação moral. E a questão que fica é, se ele se encaixa em todas as 4 zonas do lago congelado, onde exatamente ele pertence? A resposta está em identificar qual é o seu pecado definidor, a transgressão que, no fundo, engloba todas as outras. O veredito é um só: Judeca. O ponto mais baixo, o centro absoluto do inferno. E a justificativa é clara. Trair a família, a pátria, os convidados, são crimes horríveis, mas para o Euron são apenas degraus numa escada. A verdadeira essência dele, seu objetivo final, é o pecado de Lúcifer. Trair seu mestre supremo, que nesse caso não é só um rei, mas a própria ordem divina do universo. Todos os outros pecados que ele comete são a serviço dessa traição final. O veredito foi dado, mas a sentença é na sentença que mora o verdadeiro horror. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela é feita sob medida para o crime. Isso é conhecido como contrapasso, a lei da retribuição poética. A punição se ajusta perfeitamente ao pecador, muitas vezes sendo uma inversão direta de quem ele era e do que ele buscava na vida. E para o Euron, o contrapasso é terrivelmente perfeito. A punição dele é uma obra-prima de ironia poética. Pensem bem, Euron, o maior navegador do mundo, ficaria completamente imóvel, preso no gelo. O mestre da manipulação, da oratória, teria a língua perfurada pelo gelo, condenado ao mesmo silêncio eterno que ele impôs a tantos outros. Seus olhos famosos, um azul sorridente e um negro de sangue, ficariam abertos, mas selados por suas próprias lágrimas congeladas, e a vista dele seria uma só, a visão eterna de seu ídolo, Lúcifer, mas não como um rei sombrio e majestoso, e sim como uma besta estúpida e impotente, chorando e babando no centro do universo. A percepção de que o mal supremo é, na verdade, patético e não glorioso. Essa é a tortura final. E com isso a nossa autópsia moral chega ao fim. O caso está encerrado. Mas tudo isso nos deixa com uma última pergunta. Quando a ficção moderna cria um personagem de uma maldade tão profunda que a única estrutura capaz de julgá-lo é um poema teológico do século XIV, o que isso diz sobre a natureza do mal nas nossas próprias histórias? É algo para se pensar.